Na passada eu postei apenas um vídeo, eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo. A minha surpresa foi a reação, o carinho de todos vocês. Muitas pessoas dizendo que estavam com saudades e para que eu não demorasse mais a postar os vídeos. Outras pessoas dizendo-se ansiosas pelos vídeos onde eu falo do rei Elvis. Eu quero agradecer, quero dizer a todos vocês que eu fiquei bastante emocionado e bastante contente de saber que o meu trabalho está sendo bastante aceito e até ansiado por alguns de vocês. Eu fiz uma brincadeira no final do vídeo passado, novamente com aquela questão de Elvis, rei, né? A gente fala naturalmente o rei Elvis, e algumas pessoas dizem, não, Jesus Cristo é rei. Tá, aí uma pessoa falou, não, rei tudo bem, Deus aí já fica um pouco demais. Aí eu mexendo aqui nas minhas revistas antigas, olhe o que eu achei. Uma, talvez, heresia. Eu não vou nem falar o santo nome em vão. Tá, pessoal, o que eu quero trazer hoje de curiosidade? No próximo dia 16 de agosto, completará 41 anos da passagem física de Elvis por este mundo. Elvis morreu aos 42 anos de idade, então veja você, já estamos quase igualando o tempo de morte com o tempo da sua breve vida. Elvis impactou tanto este planeta que mesmo passado quase que uma outra vida, né, o mesmo tempo de sua vida, já se passou um espaço que caberia uma outra vida de Elvis e ainda estamos aqui falando sobre Elvis Presley. Ok, quando Elvis completava 10 anos, a morte de Elvis, quando a morte de Elvis completava 10 anos, eu comprei este jornal, aqui ó, Folha da Tarde, 10 anos da morte de Elvis. Eu tenho dois jornais que eu comprei nessa época, que foi o Folha da Tarde e o Folha de São Paulo. Então eu quero passar para vocês o que era dito sobre Elvis naquela época. Na Folha de São Paulo temos a seguinte reportagem, né? Elvis de requebros a barbitúricos. Sempre Elvis, em todas as reportagens, na maioria, né, das reportagens que eu vi nas revistas que fizeram aqui no Brasil, sempre é mencionado com mais exatidão os problemas de Elvis do que o seu talento. Elvis é sempre menosprezado, na verdade, né? Então, vamos à matéria. O cantor que morreu há 10 anos começou a carreira com a energia do rock, passou pelo bom mocismo e acabou drogado e decadente. Pessoal, antes que as pedras voem em minha direção e os tomates, a matéria é de Thales de Menezes, ok? O jornalista Thales de Menezes escrevia para a Folha de São Paulo no caderno 5, no quinto caderno, domingo 16 de agosto de 1987. As velas estão acesas na cidade de Memphis. Hoje é o 10º aniversário da morte de Elvis Aaron Presley. E ele será mais uma vez lembrado como o rei do rock. O Branco de Alma Negra, The Pelvis e outros títulos. Mas qual Elvis permanece na lembrança do público? O cantor
dos requebrados indecorosos dos anos 50, a marionete cinematográfica da década de 60 ou o Elvis gordo e decadente do final de carreira? É difícil saber. Veja, Elvis retorna aos palcos na última fase de sua carreira em 1969. Elvis está no auge da sua elegância, da sua beleza e da sua força criativa. Ele passa 69, ele passa 70, ele passa 71, ele passa 72, ele passa 73, ele passa 74, aí em meados de 74, um pouquinho mais para frente, é nesse momento que Elvis começa a enfrentar problemas com a balança. Então, 74, 75, ele estava bastante gordo. 76, 77. Mas Elvis ainda flutuava. Em muitos momentos, nesses 3 anos, ele conseguiu baixar seu peso. Então, simplificando, Elvis esteve gordo em seus 42 anos de idade apenas durante 3 anos. Mas o cara passou aqui a régua, né? E disse Elvis, né, na última parte, decadente, ou o Elvis gordo e decadente do final de carreira. Quer dizer, ele colocou todos os anos 70 como gordo e decadente. A confusão que se faz, né? O Elvis, ele teve essa imagem, ele ficou gordo, e é como se ele tivesse passado a vida inteira gordo, inclusive os anos 70, onde ele brilha demais, e resume-se a isso, né? Uma pessoa que não tem o conhecimento do Elvis vai pensar isso. Não que a verdade, não podemos também dizer que não. Elvis realmente engordou, ele ficou um pouco confuso em alguns espetáculos, mas não foi a década inteira, né? Ele esteve bem até até 73 ele esteve esplêndido. Depois ele oscilou, momentos de brilhantismo e alguns momentos realmente que não foram tão brilhantes. Elvis enfrentava problemas pessoais. Continuando a matéria. Elvis nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, num buraco chamado Tupelo, no Mississippi. Mudou-se para Memphis, Tennessee, e foi lá que ele pagou $4 para gravar 2 músicas nos estúdios da Sun Records. Assinou contrato com Sam Phillips, o dono da Sun, que pensava em lançá-lo como cantor country. Numa brincadeira de estúdio, Elvis acelerou o andamento de um blues tradicional, era rock and roll. Sucesso. Na lógica do preconceito racial, os negros gostavam de Elvis porque ele era um branco que cantava como negro. Os brancos gostavam porque agora podiam ouvir um som de negro sem ter que olhar para um. Imagina a estupidez humana como, né? Não tem limites. No final de 55, Elvis assina 2 contratos. Um com a gravadora RCA e outro com o Diabo, na pessoa do coronel Tom Parker, um animador de circo que orgulhava-se de seus perus dançarinos e colocava os animais em cima de uma chapa metálica quente e os perus saltitavam ao som de polca. Parker não chegou a fazer isso com Elvis, mas faltou pouco. Apenas em março de 56, Elvis fez 41 shows. Chegar à televisão foi fácil, mas a censura só permitia que o cantor fosse focalizado da cintura para cima.
Seu modo de mexer os quadris era ousado demais para a época. Nascia um rótulo, Elvis de Pelvis. O Bom Rapaz. Em 57, ele era o cantor número 1 dos Estados Unidos. Sucesso atrás de sucesso. Heartbreak Hotel, Tutti Frutti, Blue Suede Shoes, Loving You, Jailhouse Rock, Don't Be Cruel. O próximo passo foi o cinema. Num western musical medíocre, Love Me Tender. No Brasil, Ama-me com Ternura, lançado no início de 1957. Já morando em uma mansão em Memphis, batizada de Graceland, por sinal título do último LP de Paul Simon. Ele interrompe a carreira por 2 anos para prestar o serviço militar, uma incrível jogada do Coronel Parker, para conquistar a simpatia dos pais dos fãs de Elvis. Passando os 2 anos numa base norte-americana na Alemanha, ele conhece então Priscilla Beaulieu, com quem se casaria em 1967. De volta à música em 1960, Elvis nunca mais foi o mesmo. Rodou um filme após o outro, suspendendo os shows a partir de 63. Os discos quase se limitaram às coletâneas de sucessos antigos e trilhas sonoras dos filmes. Veja, ele não menciona sequer o LP Gospel de Elvis, um LP importante na fase dos anos 60 de Elvis. Interpretou os papéis de corredor de automóvel, mergulhador, piloto de helicóptero, salva-vidas, boxeador e, de vez em quando, até representou um cantor. Mas nada supera o ridículo de seus filmes rodados no Havaí. Nossa, eu adoro os filmes que Elvis rodou no Havaí. Adoro, adoro, adoro. Girls, 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 Blue Hawaii. Quando as bilheterias dos cinemas começaram a cair, ele volta aos shows em 69. Ele nem menciona o comeback 68, que foi o renascimento de Elvis. Ele simplesmente pula. Ele já vai direto para a volta de Elvis em 69. Alheio a todas as mudanças musicais dos anos 60, retorna com um repertório de baladas totalmente ultrapassado. Mentira, Elvis voltou com músicas novas e voltou com antigos sucessos, com novos arranjos, ele trouxe uma nova vitalidade para antigos sucessos. Os shows de Elvis, quando ele retorna em 69, eram puro rock and roll. Elvis se aprofundou nas baladas mais para o fim de sua carreira. Ok, ele cantou baladas nesse período, mas onde ele realmente se abraçou a elas foi mais para o fim, mais para 75, 76 e 77. Uma revelação de impacto. Sempre fui fã de Mário Laza. Faz shows em Las Vegas para senhoras quarentonas que economizam durante meses para vê-lo num fim de semana. Morte e mito. Elvis ameaça uma volta por cima a partir de 72, mas a retomada do sucesso é prejudicada por seus problemas pessoais. Ele se divorcia de Priscilla, com quem teve uma filha, Lisa Marie, hoje com 19 anos. Quer dizer, hoje ela tem 50. Em 1987 ela tinha 19 anos. Casado novamente com Linda Thompson, Elvis não casou com Linda Thompson. O Elvis de 1974 é um balofo que atira lenços encharcados de suor para a plateia comportada. Tomando barbitúricos e anfetaminas em doses cavalares, ele esquece letras inteiras e desmaia no palco. Elvis nunca desmaiou no palco. É abandonado por Linda, cansada de suas crises.
Elvis não é abandonado por Linda, ele troca Linda por Ginger Alden. Ok? Veja também que ele pula o Elvis Aloha from Hawaii, um dos maiores êxitos de sua carreira e o maior êxito de um artista solo, imbatível. Elvis morreu de colapso cardíaco no dia 16 de agosto de 77, com 10 tipos de drogas encontradas no seu sangue. O mito cresceu ainda mais, os concursos de sósias proliferaram. Uma competição realizada em Washington em 1979 recebeu 1.007 inscrições. Elvis teve um irmão gêmeo, Jesse, que morreu no parto. Agora milhares de pessoas iguais a ele estão espalhadas pelo mundo. Mais patético impossível. Graceland passou a ser o local de visitação pública e milhares de pessoas compram qualquer objeto com o rosto de Elvis impresso, de rolhas de garrafas a maçanetas de porta. Foi o que aconteceu esta semana quando cerca de 200 mil fãs visitaram a cidade. Ocuparam todos os quartos dos 49 principais hotéis da área urbana. Prestígio vivo. Uma visita aos estúdios da Sun Record, onde Elvis gravou seu primeiro disco em 1954, ajuda a avaliar o fluxo dos fãs. Somente esta semana, 4 mil em grupos de $22 por cabeça. Foram conhecer na Avenida Union o Museu Estúdio. Os fãs não são adolescentes, na maioria, mulheres em torno de 50 anos. Diariamente a televisão mostra algumas cenas ao vivo de Graceland em todos os noticiários. Foi lá que ele foi encontrado morto no banheiro de sua suíte. Seu mausoléu está no Meditation Gardens, dentro de Graceland. Durante a semana foi feita uma série de homenagens a Elvis, entre elas a inauguração no ginásio Holmes, Mississippi, onde Elvis estudou. Do auditório da escola que recebeu o nome de seu aluno mais conhecido, 2.000 fãs estavam lá. Prova de que o prestígio do cantor está vivo, o que é confirmado pela pesquisa realizada pelo Datafolha em São Paulo. 85% dos entrevistados sabem corretamente quem foi Elvis. Na comparação com outros cantores brasileiros e estrangeiros, 49% dos entrevistados não encontram ninguém à altura de Elvis. No Brasil, 14% compararam Elvis com Roberto Carlos. Aí aqui está o quadrinho da pesquisa. Veja que interessante, é até um pouquinho hilário, né? Então, eu vou ler na sequência a comparação com o cantor estrangeiro e na sequência eu já leio a comparação com o cantor brasileiro atual, né? Atual em 1987. Então, 49%, tanto em comparação ao cantor estrangeiro quanto ao cantor nacional. Nenhum dos entrevistados encontra alguém à altura de Elvis, né? Então, 3% comparam Elvis com Michael Jackson e 14% comparam Elvis com Roberto Carlos. 3% comparam Elvis com Julio Iglesias. E 3%, essa eu não entendi, comparam Elvis a Lobão. 2% comparam Elvis a Elton John. 2% comparam Elvis a Sidney Magal. 2% comparam Elvis a Bruce Springsteen. 2% a Raul Seixas. 2% comparam Elvis a Frank Sinatra. 1% a Paulo Ricardo. 1% comparam Elvis a Freddie Mercury. 1% comparam Elvis a Erasmo Carlos. Outros 9% e outros 11%. 29% não sabem e 17% não sabem. É a sequência.
Primeiro é o cantor em comparação ao cantor estrangeiro e segundo ao cantor nacional da atualidade do ano de 1987. Agora aqui existe um outro quadrinho que nos informa a pesquisa, que é a seguinte: você sabe quem foi Elvis Presley? Em 1987, as pessoas de 15 a 19 anos deram a resposta correta. 82% sabiam quem era Elvis Presley. 18% não sabem ou a resposta é incorreta. De 20 a 29 anos, 91% responderam corretamente quem foi Elvis Presley. 9% não sabiam ou responderam incorretamente. De 30 a 39 anos, 88% sabiam quem era Elvis Presley e 12% não sabiam ou responderam incorretamente. De 40 a 54 anos, 86% sabiam quem foi Elvis Presley. 14% não sabem ou responderam errado. 55 anos ou mais, em 1987, 75% das respostas foram corretas e 25% não sabiam ou responderam incorretamente. Pessoal, eu fico por aqui com o vídeo de hoje. Esta foi a matéria da Folha de São Paulo. E amanhã, se vocês gostaram deste vídeo, eu posso trazer a matéria do jornal de 1987, Folha da Tarde. Muito obrigado a todos vocês e eu volto com mais sobre Elvis Presley. Elvis Forever.